Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro do ano 14, está começando mais uma edição especial do Esporte Amazônia Expresso 2014. Para falar a respeito da Copa do Mundo, os temas relacionados à Copa do Mundo, a Arena Amazônia Vivaldo Lima e a Arena Pantanal em Cuiabá. E é claro, vamos abordar no programa de hoje os estados da região norte que foram colocados e estão à disposição das seleções para realizar os seus treinamentos. Se elas irão utilizar ou usar esses locais para treinamento, fica a cargo delas. Mas como disse o ministro Aldo Rebelo do Ministério dos Esportes, se ocorrer de uma seleção precisar, tem o Macapá, tem São Luís, enfim, tem até Roraima. E nós vamos falar até do próprio estádio Canarinho. E no decorrer desse assunto, saber também a opinião dos nossos convidados, na verdade o nosso convidado especial, que é o vice-presidente do Nacional, Manuel do Carmo Chaves, conhecido como Professor Maneca, que vai falar a respeito do Nacional, Copa do Mundo, dessa sua vasta experiência em conhecer essas praças e esses locais. Está conosco também o Gabriel Seixas. O Gabriel é jornalista do portal Amazônia.com. E a partir do segundo bloco está prevista a presença do coordenador de jornalismo da rádio CBN Amazônia, o Cristóvão Nonato. Primeiramente, boa tarde do Gabriel Seixas, que já tem cadeira cativa no programa. Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Exato. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde, professor Maneca, nosso convidado ilustre do programa de hoje. E exatamente, né? É um prazer participar aqui do programa. Hoje tem muito assunto para a gente comentar. Vamos falar não só dos estádios que estão em construção para a Copa do Mundo, como também dos outros estados da região, o Zerão, no Amapá, a Arena da Floresta, no Acre, o Canarinho, lá em Roraima. Enfim, hoje tem muito assunto aí para a gente debater e discutir. É verdade, muito assunto mesmo relacionado à Copa do Mundo. Manuel do Carmo Chaves, professor Maneco, obrigado por atender o nosso convite para vir para essa edição de quinta-feira especial, com os compromissos em acompanhar o treino do Nacional e até mesmo pela gripe, que não impede de estar no dia a dia do futebol. Exato, Amarildo. O desportista tem que estar presente em todas as oportunidades. E no momento em que a nossa presença estava sendo solicitada para representar o Nacional numa entrevista, numa emissora como essa, de grande audiência em toda a região amazônica, não poderíamos deixar de estar presentes, porque vou repetir aqui o que eu ouvi de uma torcedora na festa do Nacional. O Nacional tem a sua cara, professor. O senhor foi atacante, não foi, professor? Fui no futebol de salão, artilheiro, meio de campo no futebol profissional, eu como amador, que eu tive que largar muito jovem ainda, com 20 anos de idade, em vésperas de completar 21, porque fui aprovado em concursos públicos para ser professor e na época não podia conciliar jogador profissional com professor. Então eu tive que escolher e tive que me dedicar inteiramente à minha profissão como professor. O senhor já foi presidente do Nacional, hoje ocupa o cargo de vice-presidente. Tem uma experiência vasta, não somente no Nacional, mas de conhecer bem a realidade, não somente do Amazonas, mas de toda a região norte. E o nosso primeiro assunto é a Copa do Mundo para a região norte. Ela será realizada, é claro, aqui na Arena Amazônia Vivaldo Lima, os 4 jogos aqui na Arena, mas ela tem o seu cobertor, a sua extensão toda para a região norte. O que ela reflete, o que ela pode significar para a região norte, professor? Nós vamos ter uma visibilidade muito grande. A nossa região, que ela não é vista com bons olhos por grande parte da população da Europa, que não conhece a realidade dos fatos, há europeu, como alguns ingleses mal educados e desavisados, que ficam xingando o nosso povo, pensam que aqui tem índio, tem feras na rua, e vão se surpreender com a receptividade, com a amabilidade que vão ter em Manaus. Porque o povo do Amazonas é um povo ordeiro, é um povo receptivo e que saberá, com sua educação, receber todos esses visitantes, mostrando que eles vão sentir saudades de Manaus
quando daqui saírem após os jogos aqui realizados. Me permita aproveitar até o Feras, realmente tem muita fera por aqui. Tem fera no futebol, França, que foi artilheiro do Nacional ali no início dos anos 90. O último gol de Wembley foi do França, no empate 1-1 com a Inglaterra, no antigo estádio de Wembley. Outras feras e outras modalidades, luta olímpica amazonense tem 4 na seleção, para os jogos que vão acontecer na China, os Jogos Olímpicos da China, da Juventude. Tem o Valdeci Silva e o Alan Ferreira, outras feras também da luta olímpica que estão na seleção brasileira. MMA e UFC nem se fala, né? Tem gente do MMA, tem o José Aldo no próprio UFC, então fera que não falta por esse lado. E dentro de campo, diga-se de passagem, essa arena, quando os clubes amazonenses usarem a Arena Amazônia, Vivaldo Lima, aí não vai ser somente o calor da região, vai ser o calor da arquibancada e também as feras, que tem muita gente boa por aqui, professor. Exato, olha, veja só, ainda há pouco eu estava ouvindo um comentário em que estavam falando que no campeonato mundial, que o Brasil foi campeão em 1994 nos Estados Unidos, nós tivemos oportunidade de verificar que o jogo decisivo entre Brasil e Itália foi realizado na Califórnia ao meio-dia, numa temperatura altíssima, em que os clubes não saíram do 0-0, porque a temperatura não permitia que se jogasse futebol naquele momento. E essas pessoas ficam criticando quando vão jogar aqui o jogo Itália e Espanha e Inglaterra, vai ser à noite. Eu, inclusive, já me inscrevi para comprar 2 ingressos para os 2 jogos, tanto a Itália contra a Inglaterra, bem como o jogo entre Estados Unidos e Portugal, porque todo mundo vai querer ver aqui a exibição do Cristiano Ronaldo, que foi essa semana eleito o melhor jogador do mundo. Então, haverá uma confraternização enorme entre a torcida amazonense e as seleções que aqui jogarem. E eu tenho certeza que isso servirá para se fazer até um intercâmbio. Em outras oportunidades, alguns clubes desse mesmo continente europeu devem querer vir jogar em Manaus, porque a nossa arena, o nosso estádio, realmente é um dos mais bonitos de todos esses estádios que vão sediar a Copa do Mundo. A propósito a respeito disso, que o Gabriel também pode participar, me vem logo na memória, professor, de que a visita dessas seleções, essa chancela de Manaus receber os 4 jogos do Mundial, eles estimulam e muito aos clubes permitir intercâmbio, permitir parcerias, convênios, enfim, porque vários jogadores brasileiros, vários jogadores amazonenses fizeram sucesso e ainda estão fazendo sucesso no futebol europeu. Não é desconhecido do mundo do futebol os valores que o Amazonas tem. Eu citei como de início o França. Teve também o Lima, o famoso Pifó, que para nós é o Pifó, mas passou a ser conhecido mundialmente como Lima. E que em 2012 esteve até no elenco do Nacional. Mas enfim, abre possibilidades então para que os clubes amazonenses possam usufruir, desenvolver parcerias nesse sentido. Olha, além dos clubes, Amarildo, você não queira saber os ganhos que nós teremos aqui no estado com esses jogos aqui realizados. O ganho será enorme. O que se gastou para construir a arena, isso, o lucro que nós teremos com a divulgação do nosso estado, mundo afora, isso aí foi um preço irrisório que se investiu aqui para se realizar a Copa do Mundo. Nós temos muito a lucrar com essa sede da Copa do Mundo na nossa querida cidade de Manaus. Vamos ao primeiro intervalo comercial do Esporte Amazônia Expresso 2014. Já no retorno para o segundo bloco, nós já teremos a presença do nosso, também com cadeira cativa, o coordenador de jornalismo da rádio CBN Amazônia, Cristóvão Nonato. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes, é rápido.